É isso aí, vamos começar agora o ponto 5, que trata sobre negociação. Pelo amor de Deus, vamos acabar logo isso aqui, porque ainda tem que editar esse vídeo e mandar para vocês, para ver se vai dar tempo. Negociação são 3 páginas, pô, vai demorar um pouco. Capaz de passar aí dos 15 minutos. Então vamos dar uma acelerada aí. Negociação. Negociação consiste em estabelecer uma comunicação voltada à persuasão, com o objetivo em mente e requer determinação e preparação. As partes lidam diretamente com o conflito sem interferência de terceiros, buscando um acordo de ganhos mútuos ou através de um negociador. Componentes, componentes são aqui, são 6. Meio caminho, forma, interesse, necessidades, desejos, comunicação, bilateral, interação, interdependência, acordo, né? Os componentes da negociação, isso aqui. A negociação comporta as fases de planejamento, execução e controle. Planejamento, execução e controle. A PEC, planejamento, execução e controle. Negociação comporta a fase da PEC. Que PEC? Planejamento, execução e controle. Onde a fase de planejamento, em que se procura explorar o objeto da negociação e os interesses da outra parte, pode ser decisiva. Vamos lá? Que trata das etapas. São 3 etapas. Primeira etapa, planejamento, pré-negociação. Preparação. Estabelecer objetivos que devem ser alcançados e objetivos que a realidade permitirá atingir. Para tal, é preciso refletir sobre o comportamento do outro negociador. Ponto 2, ou melhor, segunda etapa, execução. Execução, aí está entre parênteses aqui, negociação. Tá? Ela se subdivide-se em abertura, exploração, apresentação e clarificação. A segunda etapa, chamada execução, subdivide-se em abertura, exploração, apresentação e clarificação. Abertura, criar um clima de abertura, reduzindo a tensão e deixar claros os benefícios esperados do trabalho em conjunto. Exploração, ser objetivo e estabelecer uma reciprocidade psicológica, em que as pessoas tendem a tratar tratar os outros da mesma forma que são tratadas. Apresentação, apresentar claramente os objetivos e expectativas iniciais de ambas as partes. Clarificação, considerar... Isso é hora de telefone tocar, meu irmão? Clarificação, considerar Me perdi. Eu vou para a apresentação de novo, que eu não sei nem se eu falei, porque o telefone tocou aqui. Apresentação. Se tocar de novo, eu vou ter que me abaixar aqui e desligar o fio. Apresentação. Apresentar claramente os objetivos e expectativas iniciais de ambas as partes. Clarificação. Considerar as objeções levantadas como oportunidades para detalhar mais o objetivo e assumir uma postura de ouvinte atento. Terceira etapa, controle pós-negociação. Controle, avaliação. Uma vez concluída a negociação, distante do outro negociador... Cadê? Terceira etapa é o controle pós-negociação. Então, a primeira etapa, pré-negociação, planejamento. Segunda etapa, execução, que é a negociação. Terceira etapa, controle, que é pós-negociação. Então, controle, avaliação. Uma vez concluída a negociação, distante do outro negociador, verificar o saldo da negociação e seus pontos positivos e negativos. Refletir sobre o que se passou é bom para que não se cometam futuramente os mesmos erros. Poucos avaliam a negociação porque não consideram a possibilidade de voltar a negociar com a mesma pessoa. Aí aqui também está tratando dentro desse ponto, negociação, coisas, valores e modelos de negociação consoante a escola de Harvard. Inclusive, Stacy estava falando agora pela manhã sobre a escola de Harvard aí no WhatsApp da sala. Então, quais são os valores e modelos de negociação constante à escola de Harvard? A negociação, em seu sentido técnico, deve estar baseada em princípios. A negociação, em seu sentido técnico, deve estar baseada em princípios. Deve ser cooperativa, pois não tem por objetivo eliminar, excluir ou derrotar a outra parte. Nesse sentido, ela adota, conforme a natureza da relação interpessoal, um modelo integrativo ou um modelo distributivo. O modelo integrativo, normalmente, é aquele adotado nas parcerias, alianças
onde manter ou conseguir um relacionamento de longa duração é importante. Prioriza-se a análise de problemas e oportunidades para a tomada de decisão. Tem a característica de planejamento compartilhado. Já o modelo distributivo é o adotado nas negociações episódicas, sem perspectiva de geração de rede ou parcerias. Aí temos aqui os dois subitens bem divididos, que é a negociações distributiva e a negociação integrativa. Negociação distributiva e negociação integrativa. Vamos ver no detalhe a negociação distributiva. A transação se concentra em distribuir o valor de forma a maximizar os ganhos individuais, estabelecendo posições ao longo da zona linear em que o acordo é possível. Situações predominantes. As chances de vencer são altas. Os recursos, tempo, dinheiro, benefícios psicológicos e etc., são percebidos como limitados. Uma vitória para o lado parece requerer uma perda para a outra. São as situações predominantes. Isso. Os interesses das partes não são ou não parecem ser independentes e são contraditórios. Os relacionamentos futuros têm uma prioridade menor que os ganhos essenciais imediatos. As partes assumem que a barganha baseada nas posições é a maneira de resolver seus problemas. Não estão familiarizadas com outras abordagens para a negociação ou outras abordagens são julgadas como inadequadas ou inaceitáveis. Porque o pato aqui mexe o vídeo lá, né? Eita, meu Deus. Negociação integrativa. Modelo de resolver conflito que leva em conta a satisfação conjunta de interesses dos envolvidos. Roteiro. 1. Identificar e definir o problema. 2. Entender o problema e trazer os interesses e as necessidades à tona. 3. Gerar soluções alternativas para o problema. E 4. Avaliar e selecionar as alternativas. Aí vem as técnicas da negociação baseada em princípios. Isso antes de mediação. A gente já vai em 7 minutos. Se a gente terminar isso aqui rapidinho, a gente já pula para a mediação, que é um ponto gigante. Acho que vai ser uns 20 minutos de vídeo só de mediação. E eu acho que sim, vai dar tempo de fazer antes das 3 horas a resolução de prova, pelo menos em sala de aula. Não sei se vai dar para resolver aqui no vídeo. Vamos embora? Técnicas da negociação baseada em princípio. Tem 5 técnicas aqui. A primeira, separe as pessoas do problema. Segundo, foco nos interesses e não nas posições. 3, geração de ganhos mútuos. 4, utilização de critérios objetivos. 5, conhecer suas chances de retirada. Então, técnicas da negociação baseada em princípios. Separe as pessoas do problema. Foco nos interesses e não nas posições. 3, geração de ganhos mútuos. 4, utilização de critérios objetivos. 5, conhecer suas chances de retirada. Tá? Número 1, separe as pessoas do problema. Separar a paixão das emoções, da objetividade, porque o problema deve ser tratado. Todo negociador tem 2 tipos de interesses, na relação interpessoal e no problema concreto. No trato das questões relacionais, a escola de Harvard recomenda atenção com a percepção, com a emoção e a comunicação própria e dos outros. Vamos marcar aqui e repetir esta joia. Então, no trato das questões relacionais, a escola de Harvard recomenda atenção com a percepção, com a emoção e a comunicação própria e dos outros. Percepção, emoção e comunicação própria e a dos outros. Isso é a escola de Harvard, tá? Para ampliar a percepção, ponha-se no lugar do outro, não culpe o outro por seus problemas, compartilhe com o outro o interesse no resultado e o andamento no processo. Ao lidar com a emoção, reconheça e compreenda as emoções do outro e as suas. Não reaja a atitudes emocionais. Adote gestos que geram impactos emocionais construtivos. Sorria. É isso em sua comunicação. Escute ativamente, registre o que está sendo dito. Fale sobre você mesmo e não sobre o outro. Mas é muito lindo isso aqui, hein? Meu Deus do céu. Ponto 2 das técnicas de negociação baseada em princípios. Qual seja,
Foco nos interesses e não nas posições. Foco nos interesses e não nas posições. Quando mudamos o foco de posições, o que se quer, para interesses, o motivo pelo qual se quer algo, então damos à negociação uma abertura criativa de possibilidades de atendimento dos interesses identificados. Concilie interesse e não as posições. Os interesses definem o problema. Por trás de posições opostas, há interesses compatíveis, assim como conflitantes. Coloque-se no lugar do outro e examine o impacto sobre o seu interesse, o impacto sobre o interesse do grupo. Discute e compartilhe o problema antes de oferecer a solução. A objetividade não deve comprometer a flexibilidade. Ponto 3. Geração de ganhos mútuos. Ponto 3 das técnicas da negociação baseada em princípios. Ponto 3. Geração de ganhos mútuos. Geração de uma variedade de possibilidades antes de decidir qual solução será adotada. Devem-se superar 4 obstáculos fundamentais que inibem a construção de uma multiplicidade de opções. 4. Quais sejam? Julgamento prematuro, a busca de uma resposta única, a pressuposição de porção fixa. 4. Pensar que o problema do outro lhe é estranho. E o ponto 4? Ponto 4 é a utilização de critérios objetivos. As opções negociadas devem estar baseadas em critérios objetivos, tabelas de preço, índice de correção monetária, etc. Tentar conciliar as diferenças com base da vontade, barganha, posicional, pode acarretar sérios danos. Para isso, é necessário a identificação de critérios objetivos para um acordo sensato e duradouro. Importante é ressaltar que numa negociação com critérios objetivos, além dos padrões, os procedimentos também devem ser justos. Ponto 5. Pô, a gente vai vencer isso aqui antes dos 15, que glória. Ponto 5 da técnica da negociação baseada em princípio. Ponto 5. Conhecer as suas chances de retirada. Quando os negociadores assumem atitudes dominadoras, adota-se as técnicas do MA-ANA. MA-ANA. É quase MMA, mas não é. É MA-ANA. MA-ANA. Melhor alternativa à negociação de um acordo. Como é o nome dessa desgraça? Melhor alternativa à negociação de um acordo. A falta de chances de retirada do MA-ANA enfraquece o negociador e desconhece essas possibilidades, deixa-o vulnerável. Para isso, anote uma lista de providências que poderá adotar caso não chegue a um acordo. Galera, a gente conseguiu vencer aqui o ponto 5, negociação já foi, e a gente vai entrar no próximo vídeo no ponto gigantesco chamado mediação. Se a gente conseguir matar isso aí em 20 minutos, eu acho que eu vou conseguir fechar o ponto 7 também. Beleza? Que é o que trata das questões de prova. Então, fechando esse vídeo aqui, até o próximo vídeo que trata sobre mediação. Esse foi negociação. Até mais, valeu!